Meus jovens, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Contem aí pra mim. Com medo de um golpe? Faz tempo que a gente não faz aqui o Favorite Talks, mas aconteceram algumas entrevistas e me deu vontade de falar sobre isso. Então hoje vamos falar da entrevista do Martinho da Vila e vamos falar da entrevista do Lula pro Mano Brown. Bom, eu sou muito suspeita pra falar de Martinho da Vila, porque eu sou muito fã do Martinho, assim, desde muito pequena, assim, foi uma das coisas que meu pai me deixou de legado, foi isso, foi conhecer o Martinho da Vila. E eu acho que ele não é exatamente um cara muito, eu não acho que ele tem o reconhecimento na sociedade como artista, como ele tem dentro do mercado mesmo, assim, sabe? Eu achei ele um cara excepcional. Pra mim é um dos maiores artistas que a gente tem hoje vivos no Brasil, é Martinho da Vila, com certeza. Daí tem várias coisas que a gente pode falar, assim, por exemplo, eu acho que o Zeca Pagodinho tem muito mais reconhecimento do que na sociedade do que o Martinho, né? E aí a gente pode falar de várias coisas. O fato, por exemplo, dele ser negro talvez possa ser uma das coisas que tem, assim, atrapalhado. Mas isso são elucubrações, eu quase falei certo, elucubrações da minha parte. E aí, cara, ele deu lá a entrevista, acredito que muitos de vocês devem ter assistido. Ele deu uma entrevista no Roda Viva. E dentre as perguntas, inclusive, assim, queria dar parabéns a todos que participaram, foi incrível, assim, foi uma entrevista muito bem feita, assim, as perguntas muito bem elaboradas, as pessoas sabiam com que elas estavam conversando. Mas teve uma pergunta da Vera Magalhães, que é a mulher que é a jornalista principal, né, a apresentadora do programa, quem coordena lá tudo, que chama pro break. Então, ela fez uma pergunta sobre as milícias, né? As milícias e o samba. E aí, muita gente ficou revoltada, falou, nossa, que absurdo perguntar isso pro Martinho e tal. E aí, o que eu queria dizer não era um absurdo perguntar isso pro Martinho, mas a pergunta foi mal estruturada. Tanto é que eu não sei se vocês perceberam que ela fez a pergunta e ela foi pro anel, assim, ela nem olhava pra câmera, sabe? Ela ficava olhando pra baixo, assim, ouvindo a resposta, sabe? Então acho que a impressão que eu tenho é que alguém jogou isso no ouvido dela e falou assim, fala isso! E ela não teve tempo suficiente de elaborar direito aquela pergunta, e foi uma pergunta muito mal feita. A réplica e a tréplica dela foram piores ainda, não era aquilo que ela tinha que ter perguntado. E o ponto que eu acho principal é que ela devia ter perguntado de outra forma. Ela podia ter feito aquela pergunta, mas de outra forma. Outra coisa que eu percebi também na entrevista é que ela ficava o tempo todo querendo fazer com que o Martinho falasse mais rápido. Ela queria dar agilidade para a entrevista, entendeu? E ela não entendeu que o Martinho é aquele cara que fala devagar, que é tranquilo, né, que vai com calma. Você vê, ele faz às vezes umas pausas longas e volta a falar. E acho que ela não conseguiu muito respeitar esse tempo do entrevistado. Que eu acho que isso que é uma coisa importante também, quando a gente vai entrevistar uma pessoa. A gente tem que entender o tempo do entrevistado. Tem duas pessoas que são muito difíceis de entrevistar. São as pessoas que falam muito devagar e as pessoas que falam muito rápido. Porque as pessoas que falam muito devagar, elas tendem a dar essas pausas que você acha que a pessoa parou de falar e você pode fazer uma pergunta. Ou a pessoa que fala muito rápido, que emenda um assunto no outro e você tem dificuldade de interromper para fazer outra pergunta, às vezes até para mudar de assunto. E aí, hoje, eu acabei de escutar a entrevista do Mano Brown com o Lula. E, cara, que aula de como fazer uma boa entrevista. Que aula de como você perguntar as coisas pro entrevistado sem ser mal educado, sem ser incisivo, ser assertivo,
sem ser mal educado, sem ser escroto, sem, sabe, respeitando o tempo do seu entrevistado. E acho que o Mano Brown fez isso muito bem com o Lula. Então, se você não assistiu ainda, não escutou ainda, né, o podcast, que o podcast chama Mano a Mano, ele é exclusivo do Spotify, e essa entrevista do Lula saiu na quinta-feira passada. E é uma ótima entrevista. E acho que ele também toca nos pontos muito importantes para tudo que está acontecendo agora, nesse momento. E uma coisa que ele falou, inclusive a Roberta até colocou também no Roberta Martinelli, colocou no Instagram dela, essa parte do, cara, você tem que seu voto de protesto, né, tem que ser um voto de uma pessoa que ela é melhor do que você, não é uma pessoa que é pior do que você. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né, na última eleição. As pessoas acabaram votando num cara porque era o voto de, foda-se tudo, eu vou votar em qualquer um, e se é pra votar em qualquer um, eu vou votar nesse que tá falando que ele é pior, ele tá falando que ele é pior, então eu vou votar no pior. E a gente tem que prestar mais atenção no nosso voto, né? A gente tem que prestar mais atenção em quem que a gente tá colocando lá. Não adianta a gente colocar lá pessoas que vão ser corruptas, ou que são pessoas corruptíveis. A gente tem que prestar mais atenção no nosso voto, a gente tem que votar com mais consciência, e achei isso muito importante. Para fechar, um trem que eu acho muito importante, eu falei trem, aí lembrei do povo mineiro, né? E por isso que eu falei isso importante, nada a ver. A gente tem que pensar assim, que eu acho que as pessoas ficam sempre querendo que entrevistas sejam aquelas coisas que você vai arrancar do seu entrevistado, não sei o que lá, e você tem que... E não é assim, né? Uma entrevista é um espaço que você dá para uma pessoa para ela dar a opinião dela sobre determinado assunto. E aí você tem que deixar o seu entrevistado falar. Só que quando a gente está falando de jornalismo, você sim tem que perguntar coisas incômodas, você sim tem que trazer à tona coisas. Então, tipo assim, se você está entrevistando uma pessoa e essa pessoa vai falar assim, não, mas porque a Terra é plana. O jornalista tem que chegar e já virar e falar, não, aqui ó, tá provado por A mais B que a Terra não é plana, o que você tá falando é uma bobagem. Então tem que ter esse cuidado também. E aí eu chego nos grandes bate-papos e podcasts que estão agora sendo um grande sucesso. Que é isso, todo mundo quer ir para um podcast agora. Tem um monte de podcast que pessoas não são jornalistas. Tem um podcast aí que está fazendo muito sucesso, que eu não vou falar o nome, mas que eu imagino que vocês já saibam do que eu tô falando. Que é um podcast que as pessoas ficam 4 horas dando entrevista. E esses caras, junto com muitos outros, não são jornalistas. Logo, eles não têm um pacto. Não é essa palavra que eu quero falar, mas eu vou usar essa. Eles não têm esse pacto com a verdade, não têm esse pacto com o que é certo mesmo, sabe? Então eles deixam o entrevistado falar, e o entrevistado pode falar qualquer abobrinha que ele quiser, que ele não vai ser contestado em nenhum momento, entendeu? E acho que esse é um ponto importante, assim, também, da gente entender a importância do jornalismo. E quando eu falo isso, é do jornalismo bem feito mesmo. A gente tem que brigar cada vez mais e mais e mais pelo bom jornalismo, sabe? Por entrevistas bem feitas, onde a pessoa tem realmente, ela sabe sabe o que é o código de ética do jornalismo, que tem lá também uma coisa falando que não é pra você espalhar mentira, que você não pode ser um espaço, um local onde as pessoas, um veículo onde as pessoas vão falar mentira e você vai dizer que tá tudo certo, ou melhor, ou você vai se eximir e não vai falar nada. Então é isso, minha gente, tá? Espero que estejam bem, usem máscara, façam distanciamento, álcool em gel, pelo amor de Deus, principalmente máscara e distanciamento, tá? É o mais importante agora. Tomem a vacina de vocês. Um beijo, minhas crianças!